Fala, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal do YouTube para a gente conversar aí, né? Mais um vídeo sobre os problemas do coração, os problemas cardiovasculares, como que a gente consegue ficar melhor nesse assunto, se informar melhor e estar mais por dentro de tudo aquilo que pode acontecer com o nosso coração, com nossos vasos sanguíneos, com o nosso sistema cardiovascular. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre como você vai reconhecer que você ou alguma pessoa próxima a você, um familiar, enfim, esteja em um provável AVC, tá? Esteja fazendo um AVC ali na tua frente e você vai saber reconhecer isso, tá bom? Antes de mais nada, dá o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com uma pessoa que é hipertensa, diabética, que tem fatores de risco para AVC ou que já teve AVC ou, enfim, alguém que vai se beneficiar, que você acha que vai se beneficiar com esse vídeo aqui, tá bom? Vamos para o conteúdo do vídeo. Então vamos lá, olha só, eu quero ser bem breve aqui nesse vídeo, tá? Mas eu quero dar uma contextualizada antes para passar para vocês algumas coisas importantes, tá? O que é o AVC, né? Como o infarto acontece no coração, o AVC ele acontece no nosso cérebro, tá? E por que isso acontece? Basicamente, falando aqui, trocando em miúdos, basicamente é um entupimento que vai acontecer em alguma artéria do cérebro, assim como acontece no infarto, que é um entupimento em alguma artéria do nosso coração, tá? E por que isso acontece, né? Assim como no infarto e como as outras doenças oclusivas, né? De trombos, enfim, nós temos alguns fatores de risco para que essas doenças aconteçam. Então nós temos hipertensão, diabetes, colesterol alto, triglicerídeo alto, tabagismo é um fator de risco muito importante para AVC, para infarto. O sedentarismo, então a pessoa que não faz nenhum tipo de atividade física, ela perde essa proteção cardiovascular que a atividade física traz pra gente normalmente, né? Então a gente tem que entender que há todo um contexto, tá? Tudo bem, tem as causas genéticas, né, por malformação arteriovenosa, alguma malformação, tem os aneurismas, né, mas isso tudo está atrelado, né? O que não é genético, claro, está atrelado aos fatores de riscos e muitos desses fatores de riscos, eles são modificáveis, tá bom? Então, você fazer uma atividade física, você se alimentar melhor, você cessar o tabagismo, todos esses são fatores modificáveis que a gente consegue atuar para poder tirar, né, a maior probabilidade disso não acontecer com você. Tá? A gente ter uma maior probabilidade de o AVC, o infarto, não importa, não acontecer com você, tá bom? O nosso tema de hoje é o AVC, tá? Como que você vai reconhecer que muito provavelmente uma pessoa pode estar tendo um evento agudo de acidente vascular cerebral ou encefálico, AVC ou AVE, você também pode vir por aí, tá? Como que você vai reconhecer isso? O que acontece? O nosso cérebro, ele tem diversas áreas, tá bom? Ele tem diversas áreas. E cada área do nosso cérebro controla uma parte dos nossos sentidos, uma parte dos nossos movimentos, enfim. Uma parte vai controlar a motricidade, outra parte vai controlar a nossa fala, outra parte vai controlar os músculos do rosto, né? Outra parte vai controlar a nossa visão, a nossa audição, né? Então, o que vai acontecer, galera? Vamos lá. O paciente com AVC, ele pode ter qualquer uma dessas alterações. Então, ele pode ter alteração motora, ele pode ter alteração na fala, ele pode ter alteração na visão, ele pode ter alteração na audição, ele pode ter qualquer tipo de alteração, tá? O que é o mais comum e que é importante que você grave? São as perdas motoras, as perdas de força, né? Que a gente chama de parestesia, quando é propriamente, né, uma perda de sentido, às vezes de tato, parece que sente pesado ali, mas ainda consegue movimentar, né? É uma paresia, né? Uma parestesia, né? A sensação tátil foi perdida agora. A plegia, quando fala assim hemiplegia, é porque de algum lado do seu corpo está paralisado. Ou você não consegue mexer o braço e a perna direita, ou você não consegue mexer o braço e a perna esquerda, não importa, tá? Então, esse é o principal, é um dos principais. Então, a perda de força, tá? Não consegue mexer algum dos membros, seja os braços, sejam as pernas, não importa, tá? Vai sentir pesado, vai sentir fraco. Isso daí é clássico, tá bom?
Uma outra coisa que é muito clássica também é a boca, tá? A famosa boca torta, né? Que é o desvio de comissura labial. Às vezes, essa boca ela fica assim, ela pode ficar assim. Você pode pedir para a pessoa sorrir, que você vai perceber que ou ela não vai conseguir sorrir, ou só um lado da boca vai subir, tá? E assim, isso fala mais a favor de acidente vascular cerebral, de AVC, quando é de um lado só, tá? Então, provavelmente, o que você vai ver é o seguinte: braço direito, perna esquerda paralisado. Braço direito, perna direita completamente paralisado, tá? O paciente está referindo que esse lado do corpo ele não consegue mexer. Então ele vai ficar fraco, ele pode entortar a boca de fato. E uma coisa também que é interessante, ele vai ter uma dificuldade para falar na grande maioria das vezes, tá bom? Ele vai tentar falar, ou essa fala vai ficar embargada como ele estivesse bêbado, ou ele não vai conseguir falar, vai ficar completamente afásico, que é o que a gente chama, quando a pessoa não consegue se comunicar de jeito nenhum, tá? Não consegue se comunicar de jeito nenhum, tá bom? Então ele não vai conseguir, vai ter problema de fala, ou a fala vai ficar embargada, como se ele estivesse meio bêbado, né? Ou vai ficar muito confusa, enfim. Então vamos lá. A perda de força, a boca torta e a dificuldade para falar. E essas são características muito típicas do AVC, tá bom? Mas o que a gente pode pensar aqui também, só para acender a luzinha na tua cabeça, que talvez isso possa vir a acontecer, é o seguinte: você está em casa, né? Ou você ou um colega, um familiar, enfim, vocês estão em casa, e de repente ele tem uma perda súbita da visão dos dois olhos ou de um olho só, perda súbita da audição, de repente, né? Da visão, a visão ficou embaçada de repente, sem nenhum fator que a gente possa pensar foi agudo, assim, ele não tinha nenhum problema de visão e de repente teve, ou de audição, ou só de fala, só tá com a fala estranha, com a fala enrolada. Também pensar em acidente vascular cerebral ou AVC, tá bom? Todas essas características que eu falei aqui para você, pode ser que aconteça só uma delas, ou pode ser que aconteçam todas juntas, né? Isso vai depender do tamanho da agressão, do tamanho da lesão cerebral, do tamanho da oclusão. Então, quanto maior a oclusão cerebral que você tiver na artéria, maior vão ser esses sinais e sintomas e maior vai ser a apresentação desses sinais e sintomas, tá bom? Uma pessoa que tem uma área infartada muito grande, pegou uma artéria muito importante, né, do nosso cérebro, ele pode ficar tanto com a perda de audição, quanto com a perda de visão, quanto com a perda motora. Enfim, é um paciente que vai rebaixar muito. Ele não vai ter só uma plegia, né? Uma parada de movimento e de força em braço e perna, não. Ele vai ter a afasia, ele vai ter a boca torta, ele vai ficar muito mais rebaixado. Por quê? Porque ele pegou uma área muito maior do cérebro dele. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tomara que isso daqui tenha feito sentido para você, que você tenha entendido. Caso não entendeu, para o vídeo, volta, reveja todos os sinais e sintomas que eu falei aqui, ou se você preferir, manda a tua dúvida aqui nos comentários, tá bom? Todos os dias, pessoal, todos os dias eu abro caixinhas de pergunta no meu Instagram para falar sobre problemas cardíacos, hipertensão, diabetes, colesterol alto, AVC, infarto, enfim, tá? Todos os dias. Então, se você quer tirar dúvida, conversar sobre alguma coisa, manda uma pergunta na caixinha ou pode me mandar uma mensagem do direct, não tem problema nenhum, tá bom? Em algum lugar aqui embaixo vai estar aparecendo o meu @carlosalves.miranda. Você pode seguir que eu vou te responder com todo o prazer do mundo, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.